E se existisse um livro antigo que pudesse prever a ascensão e a queda de impérios, séculos antes de tudo acontecer, e que, além disso, funcionasse como um verdadeiro código de sobrevivência para tempos de crise? Pois é, hoje a gente vai mergulhar em um dos textos mais enigmáticos e influentes da história, o livro de Daniel. Preparem-se porque o que vem por aí são histórias dramáticas, profecias cheias de mistério e uma mensagem de esperança que ecoa há milênios. Vamos imaginar a cena, um banquete, assim, grandioso, lá no coração do poderoso Império Babilônico. O rei, Belsázar, tá lá com 1000 dos seus nobres e no meio da festa ele tem uma ideia, um ato de pura arrogância. Ele manda trazer os vasos sagrados que tinham sido saqueados do Templo de Jerusalém só para serem usados como copos de vinho. E bem ali, no auge da festa, enquanto eles bebem e profanam aqueles objetos sagrados, o impensável acontece. Do nada, surgem os dedos de uma mão humana, e eles começam a escrever uma mensagem misteriosa na parede do palácio. O barulho da festa acabou. Deu lugar a um silêncio aterrorizado. O rei fica branco, pálido, os joelhos dele tremendo de medo. Ele chama todo mundo, seus sábios, seus magos, mas ninguém consegue entender o que está escrito ali. É aí que alguém se lembra de uma figura do passado, Daniel. Um exilado judeu, já um senhor de idade, que era conhecido por sua sabedoria divina, lá do tempo do rei anterior. Daniel chega, recusa qualquer recompensa do rei e simplesmente revela a verdade terrível por trás daquelas palavras. Mene, seus dias estão contados. Tekel, você foi pesado na balança e olha, não passou no teste. Pérez, seu reino vai ser dividido e entregue a outros. Isso não é uma previsão, é uma sentença. E a sentença foi cumprida, naquela mesmíssima noite. Registros históricos confirmam que a Babilônia caiu em 539 a.C., exatamente como a escrita na parede previu. O exército persa de Ciro, de alguma forma, conseguiu conquistar a cidade que todos diziam ser impossível de invadir. O império caiu em uma única noite. Esse aviso ao rei, essa história da escrita na parede, é só o começo do mistério. Ela nos introduz a um livro que é lotado de visões, de sonhos proféticos, que por milênios foram interpretados como um verdadeiro mapa do futuro dos grandes impérios mundiais. E aqui que a gente entra de cabeça no código profético do livro. Vamos dar uma olhada em duas visões principais, que basicamente contam a mesma história, mas de jeitos diferentes. Elas traçam a ascensão e a queda de superpotências uma depois da outra. O mais fascinante é ver como essas duas visões são espelho uma da outra. Parem para pensar. A estátua com a cabeça de ouro e o leão com asas, ambos representam a Babilônia. O peito de prata e o urso, Império Medo-Persa. O bronze e o leopardo, a Grécia. E por fim, as pernas de ferro e um animal terrível e assustador, Roma. É uma sequência com uma consistência impressionante. E a história, como a gente pode ver nessa linha do tempo, parece seguir esse roteiro à risca. Da Babilônia para a Pérsia, da Grécia para Roma. Para muitos que estudam o livro, essa precisão absurda é a maior prova de que Daniel estava de fato escrevendo o futuro antes mesmo dele acontecer. Mas a importância de Daniel não ficou lá na antiguidade, não. Essa ideia de que um poder maior controla a ascensão e a queda dos impérios se tornou uma poderosa mensagem atemporal, uma mensagem de esperança, especialmente para povos que viviam sob tirania muitos séculos depois. Um exemplo perfeito disso vem lá do século XVI, com o reformador João Calvino. Ele olhou para a situação dos judeus exilados na Babilônia e viu ali um espelho da perseguição que os protestantes estavam sofrendo na França. Nos dois casos, era uma comunidade de fé lutando para sobreviver debaixo de um regime opressor. Para o pessoal que ouvia o Calvino, as palestras dele sobre Daniel eram muito mais que teologia, era um manual de sobrevivência. A mensagem era direta e muito forte. Do mesmo jeito que Deus governava os impérios do passado, ele também estava no controle da situação deles agora. A história, mesmo nos piores momentos, estava nas mãos dele. Para Calvino, entender isso transformava o medo em coragem. Ele acreditava que a mensagem de Daniel dava aos fiéis a certeza de que suas vidas estavam seguras sob um poder soberano muito maior que qualquer tirano aqui na Terra. E isso os tornava destemidos, prontos para marchar, como ele dizia, para onde quer que fossem chamados, sem se importar com o risco. Então, essa interpretação de Daniel como profecia literal foi muito poderosa por séculos. Só que a pesquisa moderna traz a visão acadêmica, uma leitura totalmente nova, que questiona uma coisa fundamental. E se o livro não foi escrito no século VI a.C.?
Essa pergunta, e se a linha do tempo estiver errada? Ela está bem no centro do debate acadêmico e ela muda tudo. Porque se o livro foi escrito muito, mas muito tempo depois, o propósito dele talvez não fosse prever o futuro distante, e sim interpretar o presente imediato. Os estudiosos apontam várias pistas para essa data mais tardia, o tipo de hebraico e aramaico, palavras emprestadas do persa e até do grego, mas a maior pista de todas é a precisão histórica. Os detalhes sobre os eventos até o século II a.C., principalmente durante a perseguição brutal do rei Antíoco IV, são tão exatos que parecem ter sido escritos por alguém que viu tudo aquilo acontecer. E as evidências arqueológicas, veja só, apoiam essa janela de tempo. A cópia mais antiga do livro de Daniel que a gente tem, encontrada nos manuscritos do Mar Morto, foi datada de mais ou menos 55 anos depois dessa data proposta. Isso quer dizer que, se o livro foi mesmo escrito no século II, o impacto dele foi quase imediato, ele se espalhou muito rápido. Isso nos leva a uma ideia chamada vaticinium ex eventu, do latim que significa profecia a partir do evento. Nessa visão, o autor não estava prevendo o futuro, mas usando o formato de profecia para dar sentido a uma crise que estava acontecendo ali, no presente. Ao colocar a perseguição da sua época como o clímax de uma longa história divina, ele mandava uma mensagem poderosa de esperança: a libertação está próxima. Certo? Então, de um lado, Daniel como um profeta do futuro distante. Do outro, Daniel como um escritor da resistência em meio a uma crise. Como a gente concilia essas duas leituras? É aqui que está o poder de Daniel. Talvez a questão não seja ter que escolher um lado. Não importa a lente que a gente use, seja de uma previsão literal sobre impérios ou a de uma obra de resistência corajosa. O propósito central do livro, o coração dele, continua o mesmo. É um manifesto de que, mesmo quando os impérios aqui da Terra parecem invencíveis, quando a tirania parece que vai ganhar, existe uma autoridade superior, uma autoridade justa que está no controle final da história. A esperança, ela sobrevive. Então, fica a pergunta. O livro de Daniel é um mapa para o futuro? Uma história de sobrevivência? Ou as duas coisas? Talvez o verdadeiro poder dele esteja exatamente na capacidade de ser ambos. É um texto antigo que continua conversando com cada geração que enfrenta incertezas, nos lembrando que, mesmo quando os impérios caem e a escuridão parece vencer, a esperança ela pode criar raízes e florescer. E essa sim é uma mensagem que nunca perde a relevância.